Amigos, nesse vídeo você não vai aprender mas 3 modelos diferentes de pães com apenas 1 kg de trigo. Bora aprender a fazer esse pão. Vem comigo. Muito bem, para começarmos a fazer a massa do nosso pão, nós vamos pegar um recipiente e adicionar 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Então vamos adicionar 20 gramas de fermento biológico, que são 2 saquinhos de 10 gramas. Então esses dois primeiros ingredientes nós vamos misturar eles muito bem. Agora vamos adicionar 3 colheres de sopa de açúcar. Vamos adicionar também 2 ovos inteiros. Vamos adicionar sal, 1 colher de sopa de sal. E por último, 125 ml de óleo. Pode ser margarina derretida também. Então nós vamos misturar apenas esses ingredientes, ok? Não é para misturar toda a massa. E o ponto vai ser ele ficar assim, bem pastoso. Agora nós vamos no fogão, vamos adicionar 450 ml de leite e deixar ela esquentar bem, não é para ferver. Então vamos adicionar aqui na nossa massa. Eu adicionei e pensei que minha câmera estava gravando, ela não estava gravando, amigos. Então eu coloquei as minhas 450 ml de leite morno. Então agora nós vamos mexer tudo muito bem até ela começar a ficar consistente. Agora nós vamos adicionar um pouquinho de farinha de trigo aqui na nossa mesa. Nós vamos precisar sovar a nossa massa. Vamos adicionar a nossa massa aqui na nossa mesa. Bom, quanto menos farinha de trigo você usar para sovar a sua massa, melhor ela vai ficar. Lembrando que o ponto dela é até ela desgrudar da mão, mas não significa que ela não vai estar grudando nem um pouquinho. Então vamos lá. Muito bem, aqui já está o ponto da minha massa, dá uma olhada, já consigo manusear ela, ó, e ela não gruda na mão, tá certo? Então eu não preciso mais adicionar farinha de trigo. Então agora vamos fazer os 3 tipos de pães diferentes. Eu vou dividir a minha massa em 3 e nós vamos começar fazendo o nosso pão de seda, ok? Vamos esticar ela em formato de canudo e nós vamos cortar toda a nossa massa com o tamanho de 3 dedos. Se você vai fazer para vender, é ideal que você pese numa balança para ficar tudo igualzinho. Então nós vamos esticar bem em formato de canudo e no sentido vertical, nós vamos, com a ajuda do rolo, esticar a nossa massa. Se você não tiver rolo, pode ser uma garrafa de vidro, pode ser qualquer outra coisa para você esticar a sua massa. Até mesmo com a mão você consegue. Depois que eu estiquei bem, eu vou começar a enrolar ela. Ok? Lembrando que ela vai grudar um pouquinho e eu tenho que ir enrolando e apertando porque não pode ficar ar na hora que eu estiver enrolando, tá bom? E olha só como ficou o nosso pão. Lacre bem ele, dá um acabamento legal e o resultado vai ser o nosso pão de seda, ok? Fica bonitão. Bom, eu não vou fazer com toda a minha massa, eu vou adiantar e vou mostrar para vocês já depois que eu já fiz todos esses. Então vamos ver o resultado e olha só os nossos pães como ficaram. Nosso primeiro modelo de pão, que é o nosso pão de seda. Lembrando que quanto mais fino você esticar e quanto mais longe você for, mais ele fica com essas ondinhas aqui, mais bonito ele fica. Aqui em uma forma eu vou jogar apenas um pouquinho de farinha de trigo e vou deixar eles aí descansando. Agora vamos para o nosso segundo formato de pão. Nós vamos fazer aqui o nosso caracol. Aqui eu vou cortar com a medida de 2 dedos iguais. E
agora eu vou pegar um desses gominhos e vou esticar ele muito bem para fazer um canudo bem comprido. Então da pontinha dele, eu vou enrolar um pouquinho e vou pegar a parte maior e vou passar em volta de toda a minha massa, para ele fazer esse formato aqui do caracol. Dá uma olhada. E aí vocês apertam a pontinha final dele para ele não desmanchar. E esse é o nosso caracol. Olha como ele fica bonitão. Bem facinho de fazer, não é? Agora o nosso último vai ser trançado. Então, novamente com 2 dedos de tamanho na nossa massa, vamos cortá-la. E eu vou ter que esticar 3 canudos grandes. Ó, estiquei o primeiro, o segundo e o terceiro. Para quem sabe fazer trança de cabelo, se você é mulher, você sabe que precisa de 3 partes. Bom, eu nunca fiz trança antes, mas aqui nessa massa nós vamos apertar a pontinha das 3 massas para elas grudarem. E nós vamos fazer as tranças. Amigos, eu confesso que foi a primeira vez que eu fiz trança e ela ficou bem legal. E olha só como ficou a nossa trança. Fica bem forte. Dá uma olhada. Primeira vez que eu fiz trança na minha vida. Nós vamos pegar a pontinha dela, vamos fazer que nem um caracol. E vamos enrolar tudo muito bem. O ideal é você colocá-la em volta mesmo. Não sobreponha a massa em cima de outra. E no finalzinho aperta um pouquinho para ela grudar. E o resultado é esse. Nosso terceiro formato de pão. Eu vou fazer com toda a minha massa. Agora eu vou adicionar aqui na minha forma e vou deixar tudo descansando. Olha como ficou os nossos pães. O nosso pão de seda, o nosso pão formato caracol e o nosso pão trançado, também em formato caracol, bem redondinho. Agora eu vou tampar, vou deixar descansando 1 hora no mínimo. E olha como ele cresceu, fermentou. Dependendo aí, se tiver calor, como que tá o clima na sua região, vai ficar 1 hora ou um pouquinho mais. Mas ele tem que crescer. Show de bola. Agora eu vou levar no meu forno. Não precisa ser pré-aquecido, a 40 minutinhos, a 180 graus. E olha só o resultado, amigos. Aqui eu estou passando, pincelando um pouquinho de manteiga para ele ficar bem douradinho. Para ele ficar bonitão. Eu vou pincelar em todos os meus pães, para eles ficarem bem douradinho, brilhando. E olha só como ficou o nosso pão de seda. Super fofinho, amigos. Dá uma olhada. O que vocês acharam desse pão? Ficou fofinho ou não ficou? Muito bom mesmo. E o nosso pão caracol, super fofinho. E também o nosso pão trançado. O que vocês acharam? Achou que ficou bonitão?